Está começando mais uma edição do Newslink Sports, onde você fica por dentro do que há de melhor no segmento esportivo. Hoje falaremos sobre o momento dos clubes cearenses em seus campeonatos e também das competições continentais. Meu nome é Daniel Simonetti e estou acompanhado dos meus amigos e estudantes de jornalismo. Meu nome é Victor. Meu nome é Lucas. Então, hoje vamos começar falando sobre o Ceará, que jogou a sua partida contra o Brusque pela Série B e venceu por 1-0 aí nessa sexta-feira. Isso, a partida contra o Brusque foi uma partida muito difícil em comparação à do Vila Nova, que a equipe ganhou de 4-0. A equipe do Ceará contra o Vila Nova. Foi uma partida assim que o Ceará conseguiu 3 gols no primeiro tempo, teve aquele inicial avassalador. Conseguiu abrir uma boa vantagem aí para já encostar no G4 da Série B. E a partida contra o Brusque foi complicada no primeiro tempo, poucas finalizações tanto para o Ceará quanto também para o Brusque. Já no segundo tempo ali com a jogada do Eric Pugo, o Recalde pôde completar ali, depois do goleiro espalmar para o meio da área, ele conseguiu finalizar para o gol. E foi realmente uma partida que era uma vitória importante para o Ceará, né? Porque o time consegue se aproximar mais do G4, é ali o objetivo principal do clube da temporada, é subir. E com essa vitória o time conseguiu encostar ali no G4 da Série B, próximo ali ao Mirassol, ao Sport, os times que estão ali na briga para subir, né? E também vale ressaltar que mais uma boa partida do Recalde, né? Nos últimos jogos ele vem marcando muito, então ele vem ajudando bastante o Ceará e isso é bom pro time continuar aí em busca do G4, né? Para subir. Isso, o G4 da Série B está bastante... um time pertinho do outro, questão de 1 ponto, 2 pontos de diferença. Ou seja, cada jogo até o final do campeonato vai ser uma final para todas as equipes que estão disputando, inclusive o Ceará. Vila Nova que está ali, o Sport, o Mirassol, que ainda tem confrontos diretos entre eles e isso vai decidir realmente o campeonato vai ser até a última rodada disputando esse G4 para subir para a Série A. E lembrando que ano passado o Vila Nova bastava vencer o CRB para subir. Acabou perdendo e não subiu. Então a Série B é realmente uma competição que briga até o final, realmente, até a última rodada, vale tudo ou nada. Pode ser que é uma final. E a próxima rodada vai ser realmente muito importante, né? Já que o Ceará vai enfrentar o Sport, que também está ali na briga do acesso, em terceiro lugar, e vai ter também o confronto entre o Vila Nova e o Mirassol, que são ali o 4º e o 5º colocado. Se o Ceará conseguir vencer do Sport lá na Ilha do Retiro, o Ceará entra de vez no G4 e consegue passar ali o Sport e também o Mirassol ou o Vila Nova, né? Isso, o Sport vem com um treinador novo, o Pepa, que já treinou o Cruzeiro aqui no Brasil. É um time que o Pepa está começando a assumir agora, assumiu há pouco tempo, não está aquele time encaixado. O Sport vem de alguns jogos abaixo, alguns empates, não vem demonstrando aquele futebol realmente... Mas é um jogo fora de casa para o Ceará. A campanha do Ceará fora de casa não é tão boa quanto aqui dentro do Castelão. A Ilha do Retiro vai estar lotada, porque é um jogo realmente que pode definir o campeonato. Pode um time entrar no G4, o outro pode sair ou ficar ali próximo. E realmente vai ser a partida, será tratar aí como se fosse uma final. E mais um destaque também desse último jogo contra o Brusque, que foi realmente o público que o Ceará levou para o estádio, né? Mais uma vez, chegando ali entre os maiores públicos da Série B, uma marca incrível, né? O time do Ceará realmente tem levado os torcedores ao estádio e tem empurrado muito para chegar aí ao G4. A torcida, ela realmente está junta, né, para querer subir. Depois de tudo que aconteceu com o Ceará, com as novas, com a tentativa do novo estatuto, que foi barrado mais uma vez, então a torcida se uniu e quer se dar de presente essa promoção para a Série A, né? Isso, o Ceará teve os bastidores esse ano bastante agitado, com o estatuto, com várias pendências fora de campo. A diretoria do João Paulo é bem questionada pela torcida, mas mesmo assim tem um público presente no campeonato. O Ceará sempre lota os seus jogos. No primeiro turno não teve tanto esses públicos assim muito grandes, mas agora no segundo turno, com essa melhora desde a chegada do Léo Condé, a torcida vem abraçando mais o time está melhorando de rendimento e está praticamente uma vitória de entrar no G4.
E também, mais um ponto assim complicado da temporada do Ceará são os transfer bans que o Ceará vem levando, né, por conta de transações de jogadores. Das duas primeiras vezes, né, desse ano foi por conta da transação do Saulo Mineiro, que veio para o Ceará lá do Yokohama, e aí o Ceará pagava em parcelas de 1 milhão, e aí acabou não pagando duas vezes essas parcelas e sendo banido das transferências, né? E aí eles conseguiram voltar ao mercado, e aí agora mais uma vez, por conta da compra do Wesley, ainda de vários anos atrás, o Ceará teve de novo aí o terceiro transfer ban no ano, que complica muito a gestão, reflete a gestão interna do clube que está conturbada aí nesses últimos momentos. Isso é quando a gente pode lembrar que quando um clube cai da Série A para a Série B, tem aquela queda de receita em questão de patrocínio, venda de produtos do clube, que a torcida fica meio insatisfeita, e isso acaba afetando dentro do clube na parte financeira. Os transfer bans ressaltam a gestão do João Paulo, que é um pouco fora de campo, bastante questionado, como eu citei anteriormente, pelos torcedores, pela mídia, que sempre aborda essa questão financeira do Ceará devido a salários atrasados, direitos de imagem de muitos jogadores daquela queda da Série A. Muitos jogadores entraram na justiça contra o Ceará devido a salários atrasados, direitos de imagem, e são valores bem altos a receber, e que na Série B acaba tendo aquela redução de custo, nem sempre o Ceará consegue arcar em dia com aqueles valores. E também falando um pouco sobre o Fortaleza, né? A última partida pela Série A, o Fortaleza enfrentou o Cuiabá, vinha de alguns jogos aí não muito bons e acabou contra o Cuiabá conseguindo vencer, né? Mesmo que com uma partida ali difícil, truncada, uma partida que deveria ser tranquila para o Fortaleza, pelo Cuiabá estar pelas últimas posições ali na parte de baixo da tabela, mas Fortaleza ganhou por 1-0 com o gol do Hércules. Foi um jogo que o Fortaleza precisava ganhar e pelo menos os 3 pontos eles levaram, né? O jogo começou realmente bastante truncado. As duas equipes avançaram muito um na área do outro, com poucas também chances de marcar. Então, o Fortaleza consegue essa vitória importante ali para brigar ali junto com o Palmeiras e com o Botafogo em busca do título. Isso a partida contra o Cuiabá foi, como o Vitor citou, foi bastante difícil, pelo fato de as equipes estarem opostas no campeonato, na 19ª posição, que é o Cuiabá, e Fortaleza brigando pelo título e pela Libertadores, no G4. Cuiabá, praticamente todo jogo agora é uma final, porque o time está lá embaixo na tabela, precisa realmente de uma arrancada assim, nas últimas rodadas para conseguir escapar. O Fortaleza não ganhava do Cuiabá aqui no Castelão há 5 anos, a última vitória foi pela Série C, ainda um dado importante para trazer. E o Cuiabá é aquela equipe chata de se enfrentar. Aquele time que vem mais fechadinho, que joga por uma bola e uma bola de escanteio, uma falta, amarra muito o jogo, faz muitas faltas. O Fortaleza soube sair dessa pressão do Cuiabá, conseguiu vencer e encosta mais ainda no Palmeiras e no Botafogo. E ainda continua a briga pelo título ali do Brasileirão. Até porque o Fortaleza está em terceiro lugar agora, tudo bem que atrás de Botafogo e Palmeiras, mas não são muitos pontos de diferença. O Fortaleza continua ali na margem de erro dos pontos ali. O Fortaleza com certeza ainda está brigando pelo título. E o Fortaleza, uma marca muito importante, que é se distanciar muito do quarto colocado, que é o Flamengo, né? O Fortaleza hoje é o terceiro lugar e tem 7 pontos na frente do quarto lugar. E mesmo que o Flamengo tenha um jogo a menos, ainda assim, se o Flamengo vencesse esse jogo a menos, ainda estaria a 4 pontos do Fortaleza. Ou seja, mais de 2 jogos aí de distância para o Fortaleza manter ali a sua terceira colocação e conseguir o mais importante, né? Que para o Fortaleza vai ser a classificação para a Libertadores. Isso, a classificação para a Libertadores, além de o time ser mais uma vez para uma competição internacional, também tem a questão financeira. Por estar no quarto colocado, vai jogar uma competição internacional, enfrentar grandes times aí da Argentina, do Uruguai, aqui do continente. O jogo contra o Cuiabá mostrou mais uma vez a força do Fortaleza aqui dentro do Castelão, como mandante, certo? E o Fortaleza ainda vai enfrentar o Flamengo no dia 24 de novembro, aqui no Castelão também, mais um confronto direto. A gente
pode ressaltar que vai ser até o final essa disputa ali entre Flamengo e Fortaleza, o Palmeiras. Entre os 4 ali do G4 também tem o São Paulo, que está um pouco distante, o Cruzeiro e o Bahia, que está um pouco distante, mas também são equipes fortes que podem chegar para brigar aí pelo G4 da Série A. E também um ponto importante é que ainda temos equipes em busca da Libertadores, né, que acaba gerando mais uma vaga. Também na Sul-Americana a gente tem ainda muitos outros times brasileiros que podem também ajudar o Fortaleza a continuar brigando pela Libertadores. Até porque tanto na Copa do Brasil, como na Sul-Americana, quanto na Libertadores, se um dos times ali do topo da tabela consegue vencer, aí abre mais uma vaga para baixo entre os times da Libertadores, né? Então pode ficar aí até, se tiver um campeão, um time brasileiro campeão de Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil, aí 3 times diferentes, consegue ficar até um G9 para a Libertadores, né? Com 6 vagas diretas, 7 vagas diretas. Então o Fortaleza realmente está numa posição muito confortável no momento, mas tem que manter o ritmo para poder aí ficar numa posição muito boa, conseguir superar a sua melhor campanha na Série A e quem sabe até levar o título aí ou realmente brigar até o final. Até após a eliminação da Sul-Americana, o Fortaleza só tem essa competição, então dá para recuperar jogador, dá para treinar o time bem, às vezes pode ter uma semana de descanso, uma semana de treinamento. E realmente é o foco do Fortaleza nesse ano, até o fim do ano, para conquistar essa vaga aí na Libertadores. E teve também, né, o jogo da final da Copa do Brasil de futsal, que o Fortaleza jogou, né, chegou na final lá da Copa do Brasil e acabou perdendo para o time do Rio Grande do Sul, perdeu o jogo fora e aí veio decidir em casa e acabou perdendo também pelo placar de 3-2 de virada. Né? Foi um jogo bastante disputado entre as equipes, tanto que nas 2 partidas saíram bastantes gols. O Fortaleza, com alguns vacilos ali na zaga, deixou o Atlético Erechim ganhar a partida. Acabou vacilando ali alguns erros individuais, mas o Fortaleza fez uma campanha boa na Copa do Brasil de futsal, chegou na final, como o Daniel bem citou, a torcida lotou lá o ginásio para apoiar o time e lembrando que no primeiro jogo o Fortaleza levou um gol faltando 3 segundos para acabar a partida, foi o que meio que levando um gol assim no final, às vezes pode ficar um pouco desmotivado pela partida de volta. Mas o Fortaleza teve bastante equilíbrio aqui na partida de volta, mas acabou não conseguindo levar o time a ser campeão. Ainda mais que o Rio Grande do Sul é uma grande escola do futsal, então você ter times do Sul são sempre fortes, então você não pode dar vacilo que isso custa um título, como a gente vê agora. Agora vamos para um rápido intervalo. Fique com o radar esportivo do Newslink Sports. Olá, eu sou João Vitor Saraiva e está começando mais um Radar Esportivo. A Federação Cearense de Beach Tennis realizou no último final de semana o Inter Arenas, campeonato que os atletas representam suas arenas em disputas masculinas, femininas e mistas. Os campeões foram os atletas da BT 500, que faturaram o título da categoria Open e 2 vices em outras categorias. O vice foi para a Arena Chuyu, campeã da categoria CB. Este foi o último torneio da Federação Cearense antes da Copa das Federações, que será realizada no final de outubro. O Brasil entrou em quadra neste domingo pelo futsal, em uma partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, garantindo a vitória por 3-1 contra o Marrocos. Agora a seleção joga contra a Ucrânia nesta quarta, às 12 horas. A Copa do Mundo de Futsal está sendo transmitida pela Sport TV na TV fechada e pela Cazé TV no YouTube. Partindo para os ringues, na sexta-feira 28, a WWE, empresa de luta livre, anunciou por meio do narrador brasileiro Roberto Figueroa que a partir do dia 4 de outubro, os shows do Raw e SmackDown vão ser transmitidos ao vivo e de graça no YouTube. A mudança se estende até a chegada dos conteúdos da empresa ao serviço de streaming da Netflix, em 1º de janeiro de 2025. A quarta semana da NFL chega ao fim. Vamos aos destaques. No domingo, os Packers receberam os Vikings em casa. O jogo que marcava a volta de Jordan Love, quarterback titular do Green Bay, afastado por lesão, não foi como os fãs esperavam. Os Vikings que saíram na frente do placar lá ficaram até o apito final. O jogo apertado terminou em 31-29. Com a vitória em cima dos Packers, o time de Minnesota acumula 4 vitórias e segue invicto na competição. No segundo horário dos jogos, os Commanders passaram o trator por cima dos Cardinals
por um placar de 41-12. Em uma atuação espetacular do novato Jayden Daniels, o quarterback de Washington continua batendo recordes. Desta vez, Daniels obteve o maior percentual de passes completos nos primeiros 4 jogos da liga. No último jogo do domingo, os Bills enfrentaram os Ravens em Baltimore e acabaram conhecendo a derrota nessa edição. O jogo foi aberto com uma corrida de Derrick Henry para o touchdown. Depois foi ladeira abaixo para o time de Buffalo. Essa ladeira acabou no 4º touchdown dos Ravens, dando ponto final na partida e na invencibilidade do Buffalo Bills. O Fortaleza Tritões ganhou na semifinal da Conferência Nordeste da BFA, Liga Brasileira de Futebol Americano. O time cearense enfrentou o Caruaru Wolves e se mostrou superior, ganhando de 41-8. Os Tritões vão encarar o time do Recife Mariners na final. O astro do basquete de Kemi Mutombo faleceu aos 58 anos em decorrência de um câncer no cérebro, nesta segunda, dia 30. O pivô marcou história na liga, sendo 8 vezes All-Star da NBA, 4 vezes melhor jogador defensivo do ano e segundo maior bloqueador da liga. Voltamos agora para o último bloco. E agora vamos falar também sobre a Copa do Brasil. Vai ter o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco. Vai ser na Arena MRV, o jogo da ida da Copa do Brasil. Vai ser um jogo em que o Atlético tem um bom time, mas o Vasco também vem num bom momento. Vai ser um jogo realmente parelho e mesmo com o parelhamento dos dois times ali, os dois times tendo uma boa fase, eu acho que o Atlético ainda deve levar esse primeiro jogo por jogar em casa, por ter o apoio da torcida e também por ser um time bom dentro de casa. Isso, lembrando, o Atlético e o Vasco estão em uma diferença de uma posição só na tabela do Brasileirão. O Atlético Mineiro em 9º e o Vasco em 10º. É um confronto bastante equilibrado, o Vasco vem nessa crescente no campeonato, vai brigar por Sul-Americano e também pelo título da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, apesar do investimento, está bem abaixo do que o torcedor espera, está ainda um pouco distante do G4 e eu acho que o Atlético Mineiro vai focar na Copa do Brasil pelo fato de a premiação ser o campeonato que mais rentável aqui do Brasil e pelo time estrelar tem totais condições de brigar aí pelo título da Copa do Brasil. Como o Lucas falou, está em 9º colocado, ainda está na Libertadores, o Galo, né? Então o foco também é muito importante dentro da Copa do Brasil, porque caso não passe da próxima fase da Libertadores, pode ficar de fora da próxima Libertadores, né? Então o foco é essa competição que paga bem e que pode gerar ele para a próxima Libertadores. Isso, como o Vitor citou, o Atlético Mineiro está na Libertadores e na Copa do Brasil. Está deixando um pouco o Brasileirão de lado, pelo fato de estar focando mais nessas Copas. Porque no Brasileirão o time está, como eu citei, um pouco distante do G4, o time às vezes não consegue encaixar, ganha uma, perde uma, não tem aquela sequência de vitórias ou de resultados positivos e acaba focando mais no mata-mata, no jogo de Copas. E aí também tem o outro jogo da Copa do Brasil, que é entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã. O Flamengo vem de um momento conturbado após a saída do Tite. O Felipe Luiz ficou de técnico interino por enquanto. E aí o Flamengo deve ir atrás de algum outro treinador para o lugar do Felipe Luiz. Mas ainda assim vai ser um momento difícil para o Flamengo, está tendo muitas lesões, o clube não está tendo um desempenho satisfatório, a torcida está muito chateada com os jogadores e também com o técnico que já foi mandado embora. Enquanto o Corinthians é um time que não está bem no Campeonato Brasileiro, mas vem jogando bem a Copa do Brasil, vem numa crescente aí, tendo bons resultados na Copa do Brasil, conseguindo passar de fase, surpreendendo inclusive até pelo desempenho do Brasileirão. Muita gente achou que o Corinthians ia acabar sendo eliminado antes na Copa do Brasil, não foi o que aconteceu. E aí o Corinthians vai visitar o Flamengo no Maracanã, buscando conseguir um resultado neutro, pelo menos, um empate talvez, para conseguir decidir em casa, né? E o Flamengo tem que ganhar essa partida por conta da pressão da torcida e tudo. A torcida deve realmente exigir que o time ganhe essa partida para poder ficar mais tranquilo e ir para a Neoquímica Arena com a vantagem no placar. Esse último jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense no Maracanã
A torcida, o time saiu de campo vaiado. Muitos relatos de torcedores, a insatisfação principal é com o Tite, pelo baixo rendimento do time. Também teve os desfalques, a gente pode lembrar disso, mas continua sendo um time forte e o Flamengo não consegue encaixar. Torcedores reclamam principalmente do desempenho e como o Tite treina. O time demonstra um futebol muito pequeno do que pode demonstrar devido ao seu investimento, ao time que ele tem. É um jogo com o Corinthians, as duas equipes estão completamente opostas na tabela. O Corinthians ali brigando para não cair na Série A e o Flamengo ali brigando pelo G4 do Brasileirão e também na Copa do Brasil. Tem essa chance de coroar com mais um título esse ano. Acho que esse título para o Flamengo é super importante, porque após a saída do Tite, que foi meio conturbada, né? Onde o time não tinha um desempenho muito bom, então a única saída agora para o Flamengo sair com pelo menos um título no ano, com esse alto investimento que ele teve durante já várias temporadas, né? Então é importante para que já vá para a próxima temporada pelo menos com um sentimento de não tanto fracasso, né? Porque a torcida vê como fracasso, porque é um alto investimento, a equipe perdeu contra o Peñarol dentro de casa e não aceitou muito bem, e por mais que ganhou agora do Atlético no último domingo, também foi um jogo muito abaixo do que a gente espera do Flamengo, como eu já falei, por esse elenco recheado de muitos jogadores bons, pela alta contratação que a diretoria do Flamengo faz, né? Então, vão ser realmente confrontos bem interessantes, né? Dois times que estão vivendo momentos difíceis, cada um com sua situação, e outros dois times que estão ali na metade da tabela do Brasileirão e vão brigar aí por essa vaga na final. Então, acho que vão ser realmente confrontos equilibrados, dadas as circunstâncias atuais. E também vai ter, durante essa semana, a Champions League, a segunda rodada, tendo o jogo do Arsenal, que vai receber o PSG em casa. O Arsenal conseguiu empatar a primeira partida contra a Atalanta. Foi um jogo que a torcida esperava mais, né? Mesmo a Atalanta tendo sido campeã da Euro do ano anterior, o time do Arsenal chegou muito bem para essa temporada, com jogadores voando no final da temporada passada, então a torcida esperava muito que o time conseguisse ganhar. Acabou ficando com empate. Já o PSG conseguiu vencer a primeira partida aí da Champions contra o Girona pelo placar de 1-0, numa falha do goleiro Gazzaniga. E aí ele conseguiu a vitória e vai jogar contra o Arsenal num confronto que é realmente equilibrado, né? E você acha que é o confronto mais equilibrado dessa segunda rodada, pelo fato de ser dois times grandes, com elencos bons, teve a manutenção de treinadores de uma temporada para o outro. Luiz Henrique, às vezes questionado no PSG em questão de desempenho, torcida, mas tem um apoio do elenco para conquistar essa segunda vitória. E o Arsenal, para não perder muito o foco na Champions League, para não ficar muito distante, pelo fato de já ter empatado a primeira partida, e pelo fato de também estar jogando em casa, vai aí para cima do PSG para tentar levar os 3 pontos. E o Arteta, ele conseguiu encaixar essa equipe do Arsenal, né? Já tem algumas temporadas, depois de não ter encontrado seus treinadores. O técnico espanhol conseguiu arrumar a casa. Na temporada passada também já foi um grande avanço para o Arsenal voltar ao mata-mata da Champions League. E, por outro lado, o PSG, depois desse grande investimento que o PSG teve nesses últimos anos, é uma das primeiras equipes que a gente vê assim, sem grandes astros, né? Que nas últimas temporadas a gente tinha visto com o Mbappé, com o Neymar, com o Messi, com o Ibrahimovic, o primeiro que foi o David Beckham. Hoje a gente está vendo uma equipe do PSG um pouco menos midiática no sentido que a gente via nos últimos anos. Então vai ser uma equipe que eu acho que é parelha. E também, assim como o Arteta e o Luiz Henrique, uma outra equipe que o técnico é fundamental para o desempenho do time é o Leverkusen, que conseguiu aí ter uma temporada passada incrível,
teve desempenho ali no campeonato alemão, sendo campeão invicto, chegou na final da Euro, ganhou a Copa da Alemanha. Foi realmente uma temporada incrível do Bayer Leverkusen, que vai receber o Milan em casa, né? A primeira partida do Bayer Leverkusen eles conseguiram ganhar por 4-0 e o Milan acabou perdendo de virada para o Liverpool, que foi um jogo realmente foi um dos melhores jogos da primeira rodada da Champions. Isso, o Liverpool, o Milan, não, perdão, vem mudança de técnico, o Pioli acabou saindo e assumiu o Al Nassr. Vem de um trabalho bom, ele, na temporada passada pelo Milan, conseguiu ali as classificações na Champions, uma boa colocação no campeonato italiano. Perdeu a primeira rodada para o Liverpool de virada, dentro do San Siro, e vai buscar realmente essa vitória, como citado pelo Arsenal, para não deixar muito de se distanciar pelo fato de a Champions, uma vitória às vezes pode fazer falta, porque não é um campeonato tão longo. Então, uma vitória, alguma diferença, questão de gols, já pode decidir uma classificação do time. E o Milan vem bem forte aí, vai ser um confronto bastante interessante. O Leverkusen do Xabi Alonso, ele é um time que, com um adversário forte, grande, ele se sente à vontade, ele não tem medo. A gente viu agora no último final de semana contra o Bayern de Munique, o Xabi Alonso mais uma vez demonstrou ser em jogos grandes ele consegue montar um time. Tanto que, esperando que o Bayern começasse melhor, já marcando gols, quem começou marcando foi o Bayer Leverkusen. Então, contra esses times, o Bayer Leverkusen gosta muito de aprontar. Então, vai ser um confronto bem equilibrado e vai ser bom de ver. Mas um confronto muito interessante dessa rodada da Champions vai ser entre Benfica e Atlético de Madrid. São dois times ali que têm seus pontos fortes. Mesmo jogando em casa, o Benfica, eu acho que o Atlético de Madrid chega como favorito para vencer essa partida. Mas vai ser realmente um confronto parelho e bem interessante o jogo. Lamentável, falando do Atlético de Madrid, contra o jogo do Real Madrid agora no final de semana. Muitos torcedores usaram máscaras para poder cometer racismo contra o Vinícius Júnior. O jogo chegou a ser paralisado por alguns minutos. Teve jogadores e o treinador Simeone foi lá na torcida para pedir para eles pararem para o jogo poder continuar. O Atlético de Madrid é muito forte esses casos do Atlético de Madrid de racismo, principalmente contra o brasileiro Vinícius Júnior. O Benfica vai apostar em algumas estrelas, como o Di Maria, que vem desempenhando bom futebol. A gente tem a participação brasileira do Arthur Cabral, que mesmo sendo reserva entra, às vezes, e dá um gás novo no time. Centroavante bastante promissor. É um confronto também interessante, mas o Atlético de Madrid se mantém favorito pelo time que ele tem. O Atlético de Madrid tem bem aquele estilo de jogo do Simeone que é muito retrancado. Então é um jogo que vai ser muito parelho, realmente, e que tem tudo aí para o Atlético levar melhor. Isso, o Benfica é aquele time que propõe mais o jogo, que toca mais a bola. Simeone a gente já conhece, aquele time que defende todo mundo e sai naquela transição rápida de poucos toques de bola, tanto que o time tem bem menos posse de bola no Campeonato Espanhol. E vai ser realmente, como você disse, um confronto aí interessante para assistir. E também vai ter o Lille contra o Real Madrid. Vai ser um confronto aí interessante pelo time do Real Madrid, né? A gente quer ver esse Real Madrid jogar desde que o Real Madrid da temporada passada já tinha muitos astros. Agora chegou o Mbappé, que é um jogador que consegue ainda ter o seu diferencial. Mesmo no elenco cheio de estrelas, ele ainda se destaca. É um jogador que tem marcado gols pelo Real Madrid. Então, esses novos galácticos do Real Madrid vão desempenhar uma partida fora de casa contra o Lille. E também deve ser uma partida em que o time fora de casa deve levar melhor, né? O Real Madrid contra o Lille. O Lille, que foi um time que teve um bom desempenho no último campeonato francês, mas acaba que o Real Madrid é um time mais forte e deve vencer a partida. Isso, lembrando, o Mbappé está machucado, deve ficar de 3 a 4 semanas fora do Real Madrid, tanto que ele não atuou contra o Atlético de Madrid. O ataque foi formado pelo Vinícius Júnior e o Rodrigo, a dupla brasileira. Mesmo com o desfalque do Mbappé, o Real Madrid continua sendo forte para o confronto, pelo ser o atual campeão, o maior campeão da história da Champions.
tem um elenco aí recheado de estrelas, tanto do goleiro como o ataque, todas as posições os jogadores se destacam e tudo. O Real Madrid tem de tudo para levar contra o Lille a partida. O Lille nessa temporada está um pouco abaixo, né? Que como na temporada passada tem um destaque. O Real Madrid ainda também, acho que muita gente ainda sente falta de ver o Real Madrid, aquele brilhantismo todo, né? Então o Real Madrid começa muitas vezes, às vezes muito mais ou menos na partida e vai melhorando ao pouco. A gente ainda quer que esse elenco dê uma liga melhor ainda. E aí o Lille vai tentar apostar tudo no contra-ataque, talvez, né? Na velocidade do Jonathan David, para conseguir aí tentar surpreender o time do Real Madrid. E aí vai ter também a partida entre o Aston Villa e o Bayern de Munique, que são aí dois times que são muito destaque. O Aston Villa fez uma temporada incrível na Premier League na temporada passada. Ganhou a primeira partida com uma vantagem grande, mesmo jogando fora de casa. E vai receber o Bayern de Munique, que foi o time que teve a melhor atuação da primeira rodada da Champions, ganhando por 9-2 contra o Dinamo de Zagreb, com o Kane fazendo 4 gols, se tornando um dos artilheiros aí da Champions, quase encostando já, mesmo nos jogadores que jogavam a fase preliminar da Champions League, que tem ali uns 5, 6 gols. Mesmo assim, o Kane já está ali próximo, com apenas um jogo, e é um time do Bayern que é muito encaixado, é muito forte, sempre vem muito bem na Champions League e tem tudo aí para ser realmente um bom jogo. Isso, o Bayern se reforçou nessa temporada, trouxe o Olise, jogador muito importante, francês, trouxe o Kompany, que treinava o Burnley, uma aposta, mas o time vem se dando bastante bem, vem encaixado, com o Harry Kane marcando gol, dupla de zaga boa, goleiro também, vem ou seja, cada jogador ali tem seu destaque, o que torna o time muito forte do Bayern. Acostumado a gente ver goleada sempre do Bayern de Munique, nos jogos da Champions, também no campeonato alemão. É um time que costuma marcar bastantes gols e sofrer poucos. O Aston Villa vai ser difícil essa partida para o time inglês. O Aston Villa voltou agora à Champions League depois de quase 40 anos, né? E aí, realmente é uma participação importante para a história do Aston Villa, né? Agora, tem montado um time muito forte. Tem ali o ataque comandado pelo Ollie Watkins, que deve fazer aí uma partida a bola lançando nele. Assim como o Lille vai tentar fazer a mesma coisa, o Aston Villa deve tentar se segurar um pouco, partir para cima do Bayern só quando abrir um espaço, mas a partida deve ser mesmo dominada pelo Bayern de Munique, né? Que, como você citou, tem ali um ataque incrível. O Olise está jogando muito e realmente o Bayern é favorito para esse último confronto. E voltou a estar bem depois da temporada passada, que foi um fracasso, né? Então, não vai ser um jogo fácil para o Unai Emery, né? Que conseguiu esse feito com a Aston Villa de trazer para a Champions League de novo, mas é um confronto contra um time que é muito avassalador, né? A primeira partida foi um 9-2, assim, que a gente foi bom de ver. Então, o Kane aí se tornando o maior artilheiro inglês da Champions League, né? Ultrapassou já os 100 gols aí. Então, é uma partida que o Aston Villa vai ter que tomar cuidado. Ficamos por aqui com mais uma edição do Newslink Sports. Para mais conteúdos, se inscreva no nosso canal do YouTube e para acessar essas e outras notícias, siga o nosso Instagram, @NewslinkLab. Tchau e obrigado.